A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, vamos aqui para a lição de número 5. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a segunda viagem missionária e a lição traz o tema Paulo rumo à Europa. E o texto de referência está aqui em Atos 16, 25 ao 30, que já é dentro do contexto de tantas histórias que Paulo viveu dentro dessa segunda viagem missionária. A gente vai ver um trecho aqui de uma delas que é bem conhecida também. Atos 16, versículo 25 até o 30, que diz: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Verso 27, que é o objetivo, irmãos, por trás deste evento, por trás deste milagre. Paulo e Silas estavam empenhados em uma viagem, veio essa perseguição, veio essa prisão, Deus os livra aqui da prisão através desse milagre, né, dessa soltura deles de forma tão espetacular, mas o objetivo não era só trazer esse espetáculo, o objetivo era trazer salvação. A viagem de Paulo, essa segunda viagem missionária, vai ter muita gente se convertendo à fé cristã. E aqui, essa história vai trazer em especial a conversão de um homem, de um carcereiro, de toda a sua família, de toda a sua casa. Então, para isso, irmãos, muitas das vezes Deus vai permitir, sim, cadeias, prisões, dificuldades. E o objetivo nunca será maltratar a gente ou somente que Deus prove o seu poder sobre algum objeto, algum movimento da natureza, com que ele cria algum espetáculo. Não, o objetivo de Deus sempre será salvar pessoas. Foi para isso que Jesus se manifestou, para salvar os homens dos seus pecados. E olha o que diz o versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ali ele viu-se diante de um milagre, ele viu-se diante de uma situação ali extremamente inexplicável, e aí ele estava diante de um fato em que ele estava perplexo. Como que eu faço então para ser salvo? E Paulo então vai ali apresentar o evangelho e vai ser salvo não só ele, como diz o versículo 31, vai ser salvo não somente ele, mas toda a sua casa. E repito eu, esse é o objetivo de Jesus ao ter vindo ao mundo. Não foi dar riqueza aos homens, não foi dar prosperidade, prestígio aos homens, mas foi levantar uma igreja que, por meio desta igreja, a salvação seria oferecida a todos os homens. Glórias a Deus, e esse é o objetivo das viagens missionárias do apóstolo Paulo, tanto abrir igrejas para que, através da igreja, o impulsionamento do evangelho fosse maior. Uma coisa é um homem só, por mais que ele seja o grande apóstolo Paulo. Uma coisa é um homem só levando uma mensagem. Uma outra coisa é uma igreja organizada, instituída, levando essa palavra para outros lugares, para várias casas ao mesmo tempo, para as praças, para as ruas, fazendo missões. Então esse era o objetivo de Paulo também. Ele ia, fazia esse projeto missionário, e lá nesse projeto missionário ele já levantava uma igreja naquele local, porque ele sabia que ele, deixando uma base ali, uma igreja, essa igreja ia se espalhar, mais membros ali naquela localidade, e a igreja enchendo, mais pessoas convertidas, mais pessoas indo atrás de outras, e esse movimento de salvação seria sempre contínuo, não dependeria exclusivamente da presença física do apóstolo ali naquela localização. A introdução diz assim: a segunda viagem missionária é cheia de novos desafios. Paulo e seus amigos sofreram perseguições, prisões, zombarias.
Mas Deus foi glorificado por aqueles homens que dedicaram sua vida para anunciar o Evangelho, de modo que várias almas foram salvas e igrejas estabelecidas. Então eles foram perseguidos, sofreram perseguições, prisões, zombarias, vários movimentos aconteceram contra eles. Mas no fim cumpriu-se a vontade de Deus, que foi a abertura de novas igrejas e também a salvação de pessoas. Então, pessoas salvas, igrejas abertas, esse é o propósito de Deus, irmão. Para isso, muitas vezes, o missionário vai acabar morrendo. Para isso, muitas vezes, no meio desse processo, vão acontecer perseguições. Mas o objetivo foi cumprido, abriu-se igrejas, pessoas foram salvas, então Deus está no controle, Deus está sendo glorificado. Que nós possamos, com essa perspectiva e com essa visão, olhar para aquilo que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo? Tem rendido esses frutos, pessoas têm sido salvas, igrejas estão sendo abertas, igrejas estão sendo mantidas, organizadas. Esse é o papel do nosso coração, assim como era do coração do apóstolo Paulo ali no seu tempo. Tópico de número 1, a segunda viagem missionária. Lembrando que a gente, na lição passada, trabalhou a primeira viagem missionária. Especialmente foi Paulo, Barnabé e João Marcos. Agora essa é um desdobramento da primeira viagem. Eles estão ali sendo direcionados por Deus para uma nova empreitada. Paulo está com um pensamento, Barnabé está com outro, Marcos está com outro, Silas ainda não entrou na história, mas Deus vai fazer, vai organizar tudo para que essa viagem possa render salvação e abertura de novas igrejas. Diz assim o tópico: a segunda viagem missionária de Paulo é caracterizada por desafios, discórdia entre Paulo e Barnabé, prisões e perseguições, mas também é cheia de frutos, de modo que várias almas se rendem aos pés do Senhor. Tópico 1.1, a gente vai ver uma discórdia acontecendo, uma separação acontecendo entre Paulo e Barnabé, mas que até nisso, irmão, Deus está trabalhando, né? Se fosse Paulo e Barnabé, ia só os dois. Paulo, Barnabé, Paulo não queria o Marcos, então ia só os dois. Mas nessa discórdia que houve entre eles, nesse atrito que houve entre eles, nós vamos ter agora duas duplas, né? Paulo e Silas vão para um lado, Barnabé e Marcos vão para o outro. Então nós vamos ter duas duplas caminhando em direções opostas e fazendo a obra de Deus. Isso foi por permissão de Deus, porque Deus sabe as empreitadas que haveriam de vir lá na frente e ele estava ali selecionando exclusivamente Paulo e Silas para essa obra. Paulo sente que deveria visitar as igrejas estabelecidas na primeira viagem para ver como estavam os irmãos. Barnabé sugere que leve João Marcos, mas Paulo não concorda, pois João Marcos não permaneceu até o fim da primeira comissão, está em Atos 15:38. Então João Marcos, devido às perseguições, ele resolveu voltar atrás, e não prosseguir nessa viagem com Paulo e Barnabé. E por causa disso, Paulo não estava querendo levar o João Marcos para essa segunda viagem missionária. Isso causou um pequeno atrito ali entre Paulo e Barnabé. Os cristãos nem sempre concordam em tudo, mas as diferenças podem ser minimizadas quando aceitamos a diferença do outro. Apesar de Marcos ser o pivô da separação de Barnabé e Paulo, vemos que ele foi importantíssimo para o ministério paulino. Nesse momento, o apóstolo Paulo não aceita o fato de Marcos acompanhá-los. Talvez a preocupação do apóstolo Paulo é porque ele sabia que as perseguições viriam. E talvez esse João Marcos ainda não estivesse preparado para aquilo que viria. E de fato, eles sofreram perseguições tremendas. Paulo e Silas chegaram a ser presos e açoitados. Então, em vez de ser Paulo e Silas presos e açoitados, imagina se fosse Paulo e João Marcos presos e açoitados. Será que o João Marcos teria aguentado, sustentado? Então a gente vai perceber que no futuro, bem próximo, logo ali à frente, Paulo vai fazer um reconhecimento que João Marcos é uma pessoa importante para o Evangelho,
que João Marcos contribuiu, colaborou com o ministério do apóstolo Paulo. Mas nesse momento o coração dele fecha e por causa disso há essa separação entre Paulo e Barnabé. Então Paulo vai precisar arrumar uma outra pessoa para caminhar com ele. É aonde vai entrar o Silas na história e Barnabé e Marcos vão para uma outra direção. A providência de Deus trabalhando neste caso aqui. 1.2. Paulo e Silas partem em direção à Ásia Menor. A Ásia Menor era a região a oeste do continente asiático, entre o mar Egeu, Negro e Mediterrâneo. E deste território fazia parte também a Galácia. Paulo cruza as cidades de Tarso, Derbe, Listra e Icônio. Essa primeira etapa de sua viagem, diferentemente da primeira, foi realizada por terra. O Espírito Santo os orientou a não adentrarem pela Ásia e por este motivo foram em direção à Bitínia, ao norte. Determinadas vezes Deus vai dizer não. Quando aceitamos Jesus em nossa vida, reconhecemos que é Ele quem direciona os nossos passos. Devemos confiar que seus planos são melhores e maiores do que os nossos. Obviamente, irmãos, que os homens eles têm que fazer os seus planejamentos. Você fazer uma viagem, por exemplo, você tem que organizar malas, a quantidade de pessoas que vão, os dias que você vai permanecer lá naquele local. Você tem que se organizar. Mas, no fim das contas, é Deus quem vai dar a direção. Então, muitas vezes, Deus vai mudar a rota. A gente pensa uma coisa, Deus permite uma outra rota para nós. Então, eles estavam estabelecendo ali a vontade de Deus, estavam direcionados por Deus, vivendo ali a vontade de Deus, e Deus estava literalmente dirigindo eles para o ponto determinado, para o momento exato. E a gente vai aprender nessa lição que não é porque Deus deu a direção 100%, Deus deu 100% a direção, que a gente vai estar isento das dificuldades. Não é porque a gente orou, buscou a Deus, Deus falou e a gente foi na direção que Deus mandou, que nós vamos estar isentos de dificuldades. Não é isso. Obviamente que a gente tem que estar sujeito a passar por dificuldades em todos os momentos da nossa vida, mas o questionamento, geralmente, ele vem quando a gente é direcionado por Deus. Quando a gente está na direção de Deus, a gente pergunta, mas por quê? Né? Que a gente sempre pergunta, né? Por que que Deus permitiu isso na nossa vida? Se eu estou buscando a Ele, se eu estou na igreja, se eu estou orando, se eu estou jejuando, por que Deus permitiu isso, né? É uma pergunta que está latente em nós, está saindo da nossa alma, é um questionamento válido, não é um questionamento inválido. A gente até ensina que neste questionamento a gente não deve perguntar o porquê, mas o para quê, né? Qual é o objetivo de Deus? E aí todas as respostas têm que cair para uma só. Deus quer salvar os homens. Tem gente sendo salva, tem gente sendo liberta. Muitas vezes já vi histórias de pessoas adoecer do nada. Não sei se você já viu isso. A pessoa estava boa, adoeceu. E aí ela foi parar no hospital. E ali no hospital, Deus usa ela para uma outra pessoa. Vocês já viram isso? E uma pessoa lá no hospital foi salva, às vezes um médico, às vezes um enfermeiro, às vezes uma pessoa ali que estava no leito vizinho, foi salva, foi liberta, conheceu a igreja. Amém, irmãos? Então Deus permitiu essa enfermidade, você foi hospitalizado e nessa hospitalização Deus salvou uma alma. Para que, Senhor, eu estou passando por isso? Para quê? É para a salvação de almas, de homens e mulheres, que Deus quer libertar, assim como Ele libertou a minha e a sua vida. Tópico de número 2, Paulo e Silas em Filipos. Chegando à Troade, Paulo tem uma visão de um varão que os impede de ir em direção à Macedônia. 2.1, guiado pelo Espírito à Macedônia. Após a visão recebida, Paulo tem uma direção bem definida pelo Espírito Santo. Ir à Macedônia. O Espírito nos conduz aos lugares corretos e também nos orienta a desviar dos caminhos errados. Uma vida pautada pela oração do Espírito é plena de bênção e da ação de Deus. Contudo, isso não nos exime das provações que devemos passar. Paulo e Silas, fazendo uso do poderoso nome de Jesus, libertaram uma jovem escrava do poder do diabo e por isso foram presos. Mas no cárcere Deus enviou um tão grande terremoto que os libertou. Deus pode ou não nos livrar do cárcere ou da cova dos leões,
mas permanece sempre conosco em todas as adversidades e tribulações. Humanamente falando, o texto não diz, mas eu creio que humanamente falando, Paulo tem essa visão desse varão macedônio, rogando ajuda, seguindo essa orientação. Paulo, de vez de ir para a Ásia, ele vai para a Europa. E quando ele chega na Europa, ele sofre essas perseguições e é preso. E ali ele está junto com Silas. Será que em nenhum momento, humanamente falando, gente, humanamente falando, eles não se questionaram se essa visão foi de Deus, se realmente foi Deus que falou comigo? Será que eu não tomei uma atitude precipitada? Porque essa é a ação natural humana ao a gente passar por adversidades. É natural que a gente, ao passar por um problema, questione se aquilo que estamos fazendo é de Deus, porque a gente acredita, é uma lógica humana, que se Deus está conosco, tem que dar exatamente tudo perfeito. Tem que dar tudo certinho. Não pode ter doença, não pode ter desemprego, não pode ter dificuldade, não pode ter amarração nenhuma. Tem que estar tudo certinho e alinhado. E quando as dificuldades vêm, a gente questiona até a nossa própria comunhão com Deus. Não é assim? Não sei se você é assim, mas eu conheço pessoas, e até comigo já aconteceu, de a gente estar fazendo e parece que naquela semana que você está mais acertado na oração, que você buscou mais, que você vigiou 24 horas, parece que é justamente naquele período que a sua vida é virada de cabeça para baixo. E você começa a questionar se você realmente está fazendo a coisa certa. Então, essa história de Paulo e Silas e esse texto, essa lição, vem recordar e reavivar a nossa memória de que nem sempre, irmãos, você está vivendo uma vida boa, quer dizer que Deus está contigo. Ao mesmo tempo também, o oposto também é verdade. Não é porque você está na direção de Deus que você vai viver uma vida regalada. Deus não prometeu vida regalada para nós. Ele prometeu vida eterna. Mas para a vida eterna chegar, a gente tem que morrer. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós teremos tribulações, provações, perseguições. Mas ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. 2.2. A igreja filipense, em troa de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, embarcaram em um navio e seguiram para Samotrácia, Neápolis e Filipos. A cidade de Filipos ficava em uma região estratégica, onde passava a via Egnália, principal rota que ligava as províncias da Itália. Paulo fez menção do evangelho para as mulheres que se reuniam próximo ao rio, de modo que Lídia, ao se converter, foi batizada. Os fatos subsequentes são significantes: a libertação da escrava, a prisão de Paulo e Silas, o terremoto e a libertação dos missionários, a conversão do carcereiro e a salvação de sua família. Grandes coisas fez o Senhor em Filipos, tão somente por Paulo e Silas terem obedecido à direção do Senhor. Então, dentro dessas grandes coisas que o comentarista traz para nós, está a prisão também. Salvação de uma família, salvação do carcereiro, salvação da Lídia, mas tem prisão também. Então, assim, Deus muitas vezes usa caminhos que para nós, irmãos, é assustador. Por que Deus simplesmente não faz eu chegar numa região, eu pregar a palavra, as pessoas ali ficarem admiradas, falando, olha que legal, eu quero esse Jesus para mim, e tudo dá certo, e eles forem ali, abrem uma igreja, alugam um salão, colocam uma placa, colocam um som e começa culto, e daqui a pouco vem visitante, a igreja cresce, que maravilha, que bênção, né? Por que simplesmente não é assim? Né? Por que a gente ora por uma situação e não acontece do jeitinho que a gente imagina que deveria ser? E aí a gente, muitas das vezes, eu não sei se você já passou por isso, a gente, no nosso desespero da oração, a gente quase quer aconselhar a Deus, né? Não sei se você é assim. Às vezes a gente pensa assim, olha Deus, é assim, Deus, é tão simples, meu Deus. É simples, é só assim que vai dar certo. A gente parece que quase quer aconselhar a Deus a determinadas coisas, mas Deus sabe de tudo, irmão. Quando a gente confia os nossos caminhos ao Senhor,
quando a gente segue a rota de Deus, obviamente que Deus vai permitir, pode permitir, e muitas das vezes permite adversidades para provar quem? O nosso coração, irmão. Muitas vezes nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração. Por isso que antes da gente receber algo de Deus, Deus vai, por meio daquilo que Ele já vai nos dar, Ele já aproveita e prova o nosso coração, para ver se nós estamos aptos, até para nós mesmos sabermos como que está o nosso coração. Imagina você passar por uma situação, ficar firme, continuar orando, você vai perceber a sua estrutura, como você está firme. E aquele momento que você está vivendo, aquela função que você está exercendo, vai precisar de uma pessoa com casca grossa, com estrutura para suportar o peso daquela situação. Então, se Deus permitiu esse lugar, Deus permitiu você estar em determinada posição, é porque Ele sabe que você passou por aquele período, passou por essa prova e sustenta aí você nesse lugar. Se for para Ele te levar para um outro lugar, para uma outra situação, antes disso Ele pode sim provar o teu coração para que você não se assuste quando aquele momento acontecer e você decair e for reprovado. Nós, muitas das vezes, para não dizer todas as vezes, muitas vezes nós mesmos não conhecemos o nosso próprio coração, tá? Por isso Deus precisa e vai prová-lo quantas vezes for necessário. Tópico de número 3, rumo à Grécia. Após os eventos em Filipos, os missionários seguem passando por Anfípolis, Apolônia, chegando em Tessalônica. Tessalônica era uma das cidades mais ricas e gozava de grande influência na Macedônia. 3.1. Em Tessalônica e em Bereia. Em Tessalônica, Paulo pregou durante 3 sábados consecutivos a crucificação e ressurreição de Cristo nas sinagogas, de modo que vários judeus e gentios se converteram ao Evangelho. Que maravilha, né? Só esse primeiro ponto aqui já é uma coisa para a gente dar glória a Deus e aleluia. Durante 3 sábados, ele só ia no sábado, porque a sinagoga estava funcionando, ele aproveitava aquele movimento na sinagoga e pregou durante 3 sábados. E muita gente, tanto judeus como gentios, se converteram. Que maravilha, olha que coisa, sucesso total aqui nesse ponto da viagem. Mas, porém, todavia, contudo, né, aquilo que parece perfeição para nós, Deus muitas das vezes, irmãos, Ele permite situações que a gente não entende. Mas Deus conhece o coração de Paulo, de Silas e daqueles que estão ali com eles nessa viagem e permitirá aqui uma adversidade para eles também aqui em Tessalônica. A mensagem da cruz é sempre atual e é o testemunho do amor de Deus para conosco. Após um tumulto na casa de Jason, Paulo foi forçado a sair da cidade, de modo que enviaram Paulo e Silas para Bereia. Em Bereia, os bereanos escutavam e checavam as escrituras e muitos se converteram. Consultar as escrituras deve ser uma rotina na vida do cristão, ainda mais com as redes sociais, onde existe um cardápio de inúmeras informações, onde muitos se auto-intitulam mestres. Devemos ter cuidado com o que nos oferecem na internet, né? Essa expressão, os bereanos, né, os crentes de Bereia, é bem conhecido como crentes que consultam as escrituras. Imagina Paulo pregando aqui e eles consultando. E olha aqui, não é igual hoje que a gente tem esses livros todos para consultar. Na época eles tinham pouquíssimos exemplares, mas dentro das limitações eles sempre estavam ali consultando para ver se o que Paulo estava dizendo, citando o Antigo Testamento, os profetas, a lei de Moisés, estava correto. Eles não conheciam Paulo. Olha, esse homem realmente conhece, está escrito aqui, ó. Realmente está batendo, tudo que ele está falando está batendo aqui com o texto, né? E graças a Deus, Deus usou muito o apóstolo Paulo, seus estudos, toda a bagagem que ele tinha, toda a carga de estudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, Deus vai usar aqui o apóstolo Paulo, de maneira que as pessoas vão se surpreender com o conhecimento dele. E aí a lição nos traz esse alerta, né? Para a gente se preocupar com aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos na internet. A gente hoje tem muita facilidade. Você liga ali o YouTube ou liga outras redes sociais e você tem muitas informações chegando. E a gente nem consulta a fonte daquelas informações e sai compartilhando, né? Os nossos compartilhamentos.
Então tomemos muito cuidado com isso. Sejamos os crentes de Bereia. Vamos consultar as fontes, a veracidade disso. E aí depois, se você vê que vale a pena, curte, comenta, compartilha. Inclusive, aproveitando a deixa aí, ó, já se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha aí essa mensagem, se você está gostando até aqui, né? Que maravilha é as redes sociais, são essas plataformas, né, irmãos? Porque aqui a gente consegue levar conteúdo até você, a gente consegue se falar, a gente consegue se interagir, né? Também no link da descrição na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você fazer parte do nosso grupo do Telegram, e lá a gente consegue colocar vários materiais para dar subsídio aí para a sua lição, para você ter ferramentas para você dar a sua aula de maneira mais apropriada. Que bom, né? Que maravilha é a presença das redes sociais, mas a gente precisa fazer isso com sabedoria, tá? Porque senão a gente se perde, a gente deixa pessoas entrarem na nossa vida e aí a gente pode se perder também. Então nós vamos aqui para o tópico 3.2, Paulo no Areópago. Com a chegada de um grupo de judeus em Bereia para instigar um tumulto, Paulo parte sozinho para Atenas. Chegando na cidade, ele se dirige ao Areópago, onde faz o seu famoso sermão, no qual identifica Deus como o Deus desconhecido, a quem os atenienses tinham um altar. Ele afirma que Deus se revelou no passado tanto a judeus como a gentios, se revelou na presente era por meio de Jesus e deseja salvar a todos. E no futuro Deus julgará o mundo através do Cristo, a quem ressuscitou dos mortos. E aí eu destaco aqui, alguns zombam, outros postergam e alguns creem. 3 grupos de pessoas aqui, né? Alguns vão zombar de Paulo, outros vão adiar essa discussão para depois, e alguns vão crer de imediato, né? A experiência da pregação do evangelho se reflete dessa forma. Nem todos se converterão, mas a todos devemos anunciar a palavra. Então as estratégias que Paulo tinha eram muito interessantes, né? Há um tempo atrás, agora nós estávamos estudando, Paulo pregando nas sinagogas, nos sábados. Durante 3 sábados seguidos, ele pregou no sábado exclusivamente para os judeus. Qual era a estratégia de pregar na sinagoga? Porque você vai encontrar judeu. Qual é o tema, o estilo da mensagem, o caminho que ele vai percorrer? Provavelmente começando ali por Moisés, e apresentando os profetas e provando que Jesus é o Cristo, é o Messias. Por meio das Escrituras, Paulo provava para os judeus, os seus contemporâneos, que o Messias, Jesus, era esse de fato que ele estava anunciando. Mas agora ele está diante de pessoas que não têm contato com a lei de Moisés, que não têm contato com profetas, ou coisa parecida. Pelo contrário, eles têm uma gama de outros deuses. Como anunciar Jesus para esse povo agora? Aí o apóstolo estava diante daquela diversidade de deuses, ele se depara com um altar ao Deus desconhecido, e ele, a partir daí, começa a anunciar a Jesus. Então, o início da mensagem, o contexto da mensagem, ela pode depender da região ou da cultura que você está inserido, mas o final dela sempre vai desembocar na pessoa de Jesus. E qual é a recepção dessa palavra? Aí 3 grupos aparecem aqui, né? Aqueles que vão aceitar de imediato, vão crer de imediato, vão abraçar a palavra de imediato. Tem aqueles que vão ficar com dúvida e vão falar, não, eu preciso ouvir mais, não agora, eu fiquei confuso, mas depois a gente vai discutir sobre isso. E o terceiro grupo é aqueles que de imediato rechaçam e não querem ouvir essa palavra. Então a nossa obrigação, irmãos, é anunciar a palavra de Deus. Se vão crer, se vão ouvir depois, ou se vão simplesmente rejeitar a palavra, aí já não é conosco. O Espírito Santo vai trabalhar na vida de cada uma dessas pessoas, mas o fato é que a palavra precisa ser anunciada e pregada com verdade. Amém? E aqui a nossa conclusão diz: o Espírito Santo conduziu Paulo e seus amigos, seja guiando para onde eles deveriam ir, seja livrando de caminhos tortuosos. Até mesmo as provações estavam debaixo do controle de Deus. Seja na bonança ou na tribulação, o Senhor nos prometeu que estaria sempre conosco. Então essa é uma promessa de Jesus, ele estaria conosco até a consumação do século. O fato dele estar conosco não nos isenta de passar por tribulações, mas o objetivo principal de cada um de nós cristãos é anunciar o Evangelho e levar mais e mais pessoas
para Cristo. Esse é o objetivo principal da nossa vida, da vida da igreja. Esse é o sentido da igreja estar presente ainda aqui nesse mundo, é levar o evangelho àqueles que não o conhecem, tá? Então a gente chega aqui ao final dessa lição. Eu deixo aqui para você na descrição desse vídeo o nosso link para você fazer parte do grupo do Telegram. Lá você vai encontrar essa lição de número 5 em Word para você imprimir. Você também vai encontrar esses slides que eu usei, caso você o queira usar. Você vai encontrar também ali a versão em PDF. E também eu deixo lá novamente, você vai lá em arquivos e você vai encontrar o livro que eu deixo como dica para leitura para essas lições. Vai dar uma base muito boa para você, é a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Muito interessante, inclusive, quando ele vai fazendo essas viagens, o livro vai fazendo uma montagem do tempo, né? Baseado em estudos, em evidências, como que foi, qual foi a primeira viagem, qual foi a segunda, qual foi a terceira, e qual foi a primeira carta que ele escreveu, qual foi a segunda, qual foi a terceira, qual foi a última carta, quais foram as cartas da prisão, por que ele escreveu essas cartas da prisão, por que ele falou com essa linguagem para essa igreja, para essa já foi essa linguagem. Então tudo isso você vai aprender aqui, desde a conversão do Paulo, antes da sua conversão, a sua infância, a sua conversão e até lá na frente, quando ele vai ser então martirizado. A gente vai acompanhar essa linda história da vida dos tempos do apóstolo Paulo. Deus abençoe, não deixe de se inscrever nesse canal e orar por nós, porque nós estaremos aqui todas as semanas para trazer comentários dessas 3 lições, para que você possa ter um pouco mais de subsídio aí também, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.